Mais um vídeo com a professora Nicole, segundo livro, indicação dela. A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Agradecer mais uma vez a presença de Nicole aqui na rádio. Com Obrigada, você, Nicole. Ana. Qual o livro agora? A gente vai em Escritos e Ensaios, o volume 1, Estado, Processo e Opinião Pública, do Norbert Elias. Tá? Eu vou começar indicando o Elias de uma forma geral, o Norbert Elias. Na biblioteca a gente tem esse livro aqui particularmente. O Norbert Elias é um autor que está ali, eu diria, na transição dentro da sociologia, da teoria sociológica, na transição entre autor clássico para autor contemporâneo, a gente chama, autor mais moderno. Né? Porque o Elias, ao mesmo tempo que ele faz uma discussão, e esse livro particularmente faz essa discussão muito bem, das teorias, dos processos mais clássicos da sociologia, né? Ele começa, por exemplo, com os conceitos, o que ele chama conceitos sociológicos fundamentais, né? Que é a ideia de civilização, uma ideia particular do Elias, que é a ideia de figuração. Elias é conhecido como autor da sociologia figuracional, né? É uma ideia específica. Ele criou esse tema. Do que são figurações. São grupos sociais e formas de organização específica de relações sociais que produzem significado coletivamente. Então, é uma sociologia figuracional, é particularmente do autor Norbert Elias, e a relação de processos sociais. Esses dois conceitos vão ser fundamentais para ler as outras coisas do Elias também. Sim. Por exemplo, ler O Processo Civilizador, que para mim é a obra mais marcante do Norbert Elias. São dois livros lindíssimos, né, maravilhosos, sobre a história mesmo de organização do mundo ocidental, particularmente. Mas o Elias está nessa relação, né? E aí aqui nesse livro ele vem nessa crescente também. Eu acho que esse é o mais manual dos livros dele, nesse formato de introdução, né, que ele fala sobre os conceitos fundamentais. Depois fala sobre essa ideia de tecnicização e civilização, que é onde ele trabalha já a ideia que está presente, por exemplo, no autor clássico como Durkheim, na forma de divisão social do trabalho, em algumas discussões sobre o processo de evolução. Ele chama civilização, mas não é evolução no sentido de melhora, é só de construção de elementos do que a gente chama de civilização, mudanças culturais, um processo estrutural de organização da sociedade. E aí vai trazendo para alguns exemplos, né? Ele faz esse estudo aqui sobre a gênese da profissão naval para mostrar como o processo de organização do trabalho vai mudando as relações da sociedade, tá? É um exemplo particular sobre a profissão naval, sobre os navios, a importância desse processo, etc. Mas é um exemplo dessa ideia de como a sociedade muda, tá? Como ela se transforma. E aí ele vem depois justamente para falar do hábito nacional e a opinião pública, para mostrar como o que a gente chama sociedade e Estado se organizam a partir dessa ideia de hábitos. Esse é um conceito também que é fundamental em alguns autores da sociologia. Ele tem como referência a Inglaterra aí, né, no caso. Isso, ele vai, um autor... Inglaterra e Alemanha, de certa forma também. Normalmente os textos dele são sobre esses dois espaços marcadores, né? Inglaterra e Alemanha. Os autores que trabalham com o clássico normalmente trabalham em Inglaterra, Alemanha e França, né? A sociologia nesse berço da sociologia, princípio, né? é muito, muito, muito eurocentrada, realmente, né? Então trazer as mulheres, trazer uma sociologia também de fora desse espaço é importante. Por isso o próximo livro que eu vou falar não é dentro desse espaço particular, né? Mas o Elias é um autor fundamental. Então a proposta aqui é justamente pensar uma sociologia que a gente chama sociologia eliasiana, mas que dá a gente essa ideia, né, de introdução de como a sociologia funciona, de como ela pensa a sociedade. E esse livro particularmente tem esses exemplos que são bastante interessantes, né, da Inglaterra e da Alemanha, tá? E aí fala sobre nação, sobre sociogênese da economia e da sociologia como ciências irmãs, né, como processos fundamentais, aqui a partir de uma discussão com Max Weber também. Diferente, né, do livro anterior, do primeiro vídeo, esse aqui ele é mais específico, né? Porque pelo que eu vi ali, ele abrange muitas temáticas, né? Aqui vai mais para a economia, para o trabalho. A bússola, no geral, ela fala da sociologia quase como
é como uma disciplina e como uma forma de construir conhecimento científico de uma área. Né? Mas aplicando para todas as áreas possíveis. A cidade pode olhar para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Aqui no Elias, ele está fazendo já realmente a teoria dele em sociologia, como é a sociologia de Elias, mas também como essa sociologia se aplica a problemas muito específicos. Né? Então, como a sociologia vai ler, por exemplo, as questões relacionadas à formação, à organização dos princípios do trabalho, das relações de trabalho, de como isso tem uma influência, por exemplo, na forma das sociedades. Né? Durkheim falou um pouquinho num livro clássico dele, chamado Da Divisão Social do Trabalho, e o Elias tem também essa leitura que é interessante nesse sentido. Então, esse livro é efetivamente assim, um olhar particular do autor Norbert Elias, que é um dos principais sociólogos, eu diria, né, do século XX e XXI ainda, mas ele é fundamentalmente do século XX, e é fantástico assim, essa leitura e essa entrada como ele é nesse processo. Deixa só para ficar como registro, tá? Nós estávamos conversando aqui em off e, pelo que eu entendi, esse livro aqui é um livro mais profundo, não é, professora? Isso. Fica como registro para quando você estiver já no nível mais avançado de sociologia, já fica registrado esse livro, as etapas do pensamento sociológico, né? Raymond, como é que é a pronúncia? Raymond Aron. É Raymond Aron, na verdade, Raymond mas é... Certo. Fica como sugestão aí para quem... esse aqui é assim, você decidiu que você quer ser sociólogo, aí esse a gente lê. Na sociologia clássica, a gente usa esse livro que ele faz uma discussão de dois autores clássicos, né? Nível hard. Começando Montesquieu, Comte, que é antes da sociologia, até os clássicos, ele chama, assim, ele apresenta o que a gente chama os grandes cânones da sociologia. Embora nele, nossa querida Harriet Martineau não aparece, né? Ela não é considerada cânone. A outra introduçãozinha que eu falei no outro vídeo já tem a Martineau também, embora ela seja mais leve, né? Esse aqui é para sociólogo de verdade, assim, que vai ser sociólogo mesmo e quer conhecer uma leitura, né? Lembrando que assim, os livros têm sempre esse princípio, né? Aqui são os autores clássicos, tem Marx, Weber, Durkheim, Vilfredo Pareto, e é o Raymond Aron fazendo leituras sobre esses autores clássicos. Então a gente tem que lembrar sempre que essa é uma interpretação, né? Uma interpretação. Tem outros livros clássicos assim também, de outros autores fazendo leitura sobre os autores fundamentais da sociologia. Assim, a do Aron, eu acho que é a que a gente tem utilizado de maneira mais clássica. Não fui só eu que fui treinada com esse livro. Outros colegas da sociologia, da antropologia, que tiveram que fazer sociologia, também foram treinados lendo as etapas do pensamento sociológico do Aron. Bom, estamos aqui com o segundo vídeo com a professora. Na verdade, é o terceiro vídeo com Nicole aqui na rádio e é o segundo falando sobre livros, tá? Vamos já falar de uma referência do Brasil, né, professora? Vamos já falar de um terceiro livro, tá bom, pessoal? A Rádio Acha é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até mais e boa sorte.